Olá para todos, vamos continuar nossos estudos. Então, a videoaula de hoje é sobre métodos de demonstração. Na verdade, vamos considerar algumas técnicas de demonstração de teoremas, mas não vamos estudar tudo em muitos detalhes, porque isso é uma parte da lógica matemática e se alguém está interessado, então ele pode encontrar um curso qualificado. Então, primeiro a gente precisa de alguns conhecimentos de lógica matemática. Então, vamos. Primeiro, o que é sentença? Sentença é um termo que denota uma frase declarativa que pode assumir dois valores, ou pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então vamos falar que uma frase tem valor verdadeiro ou falso. Então primeiro vamos denotar por verdadeiro V e falso por F. Então, exemplos de sentenças. Sentença é, por exemplo, primeiro, 3 é um número natural. Com certeza essa sentença é verdadeira. Segundo exemplo, 5 é maior do que 3. Também é verdadeira. Então, como nós vemos, qualquer sentença pode ser escrita na linguagem matemática também. Então, terceiro, hoje é Natal. Essa sentença é falsa. E 4, não sei, vamos tomar café. Então, essa frase não é sentença, porque não podemos dar para ela nem valor verdadeiro nem falso. Então, 3 primeiras são sentenças, 2 são verdadeiras, terceira é falsa e quarta frase não é sentença porque não tem valor nem verdadeiro nem falso. Então, sobre as sentenças, nós podemos fazer umas operações que se chamam conectivos. Então, a primeira é operação é negação de uma sentença. Então, se temos uma sentença A, então negação de A se denota com esse símbolo. Depois, valor verdadeiro. Então, aqui se A é V, então essas sentenças se chama negação de A e podemos ler como não há. Então, F sempre tem valor contrário. É negação. Agora, disjunção de duas sentenças A e B. Então, se a gente tem duas sentenças A e B, então
negação deles, disjunção deles se denota com A, disjunção B, e pode ser lido como A ou B. E como essa conjunção tem sentido que é verdadeiro, essa frase é verdadeira se uma delas, uma de A e B, pelo menos uma é verdadeira, então podemos construir a tabela da forma seguinte: se ambas são falsas, então temos aqui falso. E nos todos os outros casos temos valor verdadeiro. Então, A disjunção B significa A ou B. Seguinte operação se chama conjunção. Tabela A, B, A. Essa frase, conjunção de A e B, tem sentido A e B, e é verdadeira se e somente se as duas sentenças são verdadeiras. Então, F, 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 V, F, V, F, F e V, V, V. Condicional. Condicional tem denotação dessa forma e pode ser lido como de A segue B, ou também pode ser se A, então B. E como pode ser definida como seguinte tabela. Então, como podemos ver, o condicional é falso se e somente se A é verdadeiro e F é falso. Então, neste caso, a sentença se A, então B é falsa. Nos outros casos restantes, ela é verdadeira. E como nós podemos entender disso, e se nós temos A falso, então sentença condicional sempre é verdadeiro. Então podemos falar, por exemplo, de falso segue qualquer coisa. Por exemplo, então, por exemplo, se hoje é Natal, se hoje é Natal,
Então, 2 mais 2 é 5. Essa sentença é verdadeira. Porque A aqui é falsa. Bicondicional. Essa sentença tem denotação com seta dupla. Então, ela é verdadeira se e somente se A e B têm valores verdadeiros iguais. Então, se F é F, então V. F, V, então F. V, F, F. E V, V é V. E pode ser lida como bicondicional, pode ser lido como A se e somente se B. Então, são todos estes conectivos e mais um conceito. Tautologia é uma sentença composta que sempre é verdadeira. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Então, o exemplo é o seguinte: A condicional B, se e somente se não A ou B. Então temos A, B. Vamos demonstrar que sempre é verdadeira. Então aqui A condicional B, que A e a mesma sentença. Falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não A ou B, não A é verdadeiro, então verdadeiro. Não A é falso, falso, então disjunção é falsa. Aqui verdadeiro, aqui verdadeiro também. Então, temos aqui nessa coluna temos valores iguais sempre, por isso o bicondicional deles é sempre verdadeiro. Então, essa é a primeira álgebra de sentenças, podemos falar. Ela é para encontrar todas as tautologias.
Estuda tautologias. E mais uma coisa, mais uma sentença, mais um conceito. Nós temos as sentenças que sempre são verdadeiras, então tem que ser as que são falsas. Contradição. É uma sentença que sempre é falsa. Por exemplo, há conjunção não há. Valor sempre é falso. Então, resumindo, sentenças são frases que podem assumir dois valores, ou falso ou verdadeiro. Então, para cada frase, valor, para cada sentença, o valor verdadeiro é fixo. Sobre essas sentenças, nós podemos fazer operações. Temos negação, disjunção, conjunção, condicional e bicondicional. 5 operações. E essas operações, com essas operações, podemos construir contradições ou tautologias. Então, mas essa álgebra de sentenças, ela é muito pobre para descrever matemáticas, afirmações matemáticas. Para isso, serve mais um conceito que é um pouco mais complicado. Então, a definição, predicados. Definição. Predicado definido em conjuntos A1, A2, AN é uma transformação do conjunto A1, A2, AN ao conjunto de dois elementos F e V. Então, dois valores verdadeiros, falso valor e verdadeiro valor. É só isso. Então, qualquer transformação do conjunto, do produto cartesiano de todos os conjuntos para o conjunto de dois elementos se chama predicado. Isso, na verdade, é uma definição formal, mas falando informalmente, a gente pode falar que predicado é uma sentença com variáveis. Então, se nós vamos substituir variáveis por objetos fixos, vamos ter valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, então, predicado de uma variável é igual ao seguinte: x é número primo. Então, esse predicado não é nem verdadeiro nem falso, mas a gente pode substituir x depois de que ele fica ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, P de 5 é número primo. Substituindo x por algum valor fixo, nós obtemos uma sentença. E essa sentença pode ser ou verdadeira ou falsa. Neste caso, ela é verdadeira. Então, P de 4. 4 é número primo.
Neste caso, essa sentença P de 4 é falsa. E P de 5 também. 3,5 também é falso. Desculpe, aqui tem que ser um predicado. Temos que escrever da forma seguinte: é verdadeiro, verdadeiro, é aqui falso. Mas aqui mesma sentença que nós temos 3,5 é número primo. Mais um exemplo. Predicado de duas variáveis, x e y, x mais y é igual a 5. Então, P de 4, 1 mais 4 é igual a 5, então é verdadeiro. E P de 3 é valor falso. Existe mais um jeito de obter de um predicado uma sentença. Então, primeiro jeito, nós substituímos todas as variáveis por valores fixos e vamos ter uma sentença. Mas existe mais um. Se chama quantificadores. Então, primeiro, existem somente dois quantificadores, vocês já sabem deles. Então, esses quantificadores são universal e segundo é existencial. Então, por exemplo, como funcionam esses quantificadores? Por exemplo, vamos colocar esses quantificadores perto desse predicado. Para qualquer x, P de x, y. Isso significa que para qualquer x, x mais y é 5. Então, esse predicado já tem uma variável só, y, porque x já é quantizada, vamos falar assim, quantificada. Então, para qualquer x, P de x, 1. Vamos ter para qual... Podemos decifrar isso assim. X mais 1 é igual a 5. Então, para qualquer x, x mais 1 é igual a 5. Então, esse predicado, essa sentença é falsa. Mas podemos obter, colocar mais, como nós temos já mais uma variável, podemos colocar mais quantificador, mais um quantificador. Por exemplo, existe x, existe y, p, x, y. Então, neste caso, a gente já não tem variáveis
livres e nós já fizemos uma sentença desse predicado. Então, ela é a seguinte: para qual existe x, existe y, tais que x mais y igual 5. Essa sentença, com certeza, é certa, verdadeira. Podemos colocar da forma diferente esses quantificadores. Para qualquer x, existe y, p, x, y. De novo temos uma sentença, mas neste caso essa sentença é falsa, porque essa para qualquer x existe y, tal que x mais y igual a 5. Tudo depende da região onde domínio onde nós consideramos esse predicado. Se esse domínio é números naturais, então essa sentença é falsa. Se esse domínio é números inteiros, então essa sentença é verdadeira. Mas, na verdade, temos que sempre indicar aqui qual domínio nós consideramos. Então, agora vamos falar um pouco sobre mesmos métodos de demonstrações. Então, a primeira e mais simples é a demonstração direta de implicação. Então, para demonstrar que de uma sentença P, um predicado P, segue predicado Q, nós podemos demonstrar isso assumindo P e logo, pelos raciocínios, podemos obter Q. Por exemplo, vamos considerar um exemplo. Se A é um número positivo e A é menor do que B, então A quadrado é menor do que B quadrado. Nesse caso, nós precisamos somente de uma propriedade dos números reais. Então, essa propriedade é a seguinte: se A é menor do que B e x é positivo, então AX é menor do que BX. Então, temos A é menor do que B. Vamos multiplicar agora por A. Nós podemos fazer isso porque A é positivo e podemos usar essa propriedade. Então, vamos ter A quadrado é menor do que AB. Agora temos mais uma A é menor do que mais uma desigualdade, a mesma. Só que vamos multiplicar essa desigualdade por B. Podemos fazer isso porque B também é positivo. B é maior do que A e A é maior do que zero. Por isso, B é maior do que zero. Temos AB é menor do que B quadrado. Das duas essas desigualdades, concluímos A quadrado é menor do que B quadrado. Então, o que temos que entender aqui que somente é esquema de demonstração. A gente sabe assume
um predicado que ele é verdadeiro, então logo obtém segundo predicado. Segundo exemplo, mesmo esquema. Se n é divisível por 3, então n quadrado é divisível por 9. Então, aqui temos que definir nosso termo, ser divisível. O que isso significa? O número A se chama divisível por número A de Z por um número B de Z se existe C de Z tal que A é igual a BC. Então vamos demonstrar nosso teorema. Se n é divisível por 3, então existe, pela definição, o que significa divisível? Existe m, pertence a Z, n é igual a 3m. Então, n quadrado é igual a 9m quadrado. Multiplicando isto. Isso significa que n quadrado é divisível por 9, porque n quadrado também é um número inteiro. E terceiro exemplo. Se n é ímpar, então n quadrado é ímpar. Esse é nosso teorema que nós precisamos demonstrar. Então aqui P, n é ímpar e que n quadrado é ímpar. Mas primeiro seria bom saber o que significa ímpar. Definição. Um número se chama par se o número n, se n é divisível por 2. E um número
se chama ímpar. Vamos dar definição da forma seguinte, não pela negação dessa definição, mas outra. Se um número n se chama ímpar, se n é igual a 2k mais 1, menos 1. Não, mais 1. Para k, algum k que pertence a z. Então, vamos agora demonstrar nosso teorema. Então, se n é ímpar, então n pela definição tem forma 2k mais 1. Daqui segue que n quadrado é igual a 2k mais 1 ao quadrado é igual a 4k quadrado mais 4k mais 1 é igual a 4k quadrado mais 2k mais 1. Então, esse número m é igual a 2k quadrado mais 2k pertence a z, com certeza, porque k pertence a z. E n quadrado tem forma 2m mais 1. Por isso, é par pela definição. Segundo método de demonstração que vamos considerar é demonstração indireta de implicação ou contrapositiva. Para demonstrar esse método é o seguinte, para demonstrar o teorema P, se P então Q, precisamos demonstrar o teorema não Q segue não P. Então, de boa razão é claro que aqui podemos demonstrar esse teorema, se nós já demonstramos esse. Então, se Q não pertence a, ou se Q não é, se nós suponhamos que se cumpre não Q, então vamos obter, desse teorema vamos obter não P. Mas a gente tem P. Essa contradição dá para nós que a nossa suposição foi errada. Por isso, foi Q. Então, vamos demonstrar o teorema seguinte: se n quadrado é divisível por 2, então n é divisível por 2.
temos aqui P é n quadrado é divisível por 2. E aqui P, que n é divisível por 2. Vamos demonstrar que não Q segue não P. Então, se n não é divisível por 2, então n quadrado não é divisível por 2. Então, precisamos demonstrar esse teorema e desse teorema vamos obter logo essa que precisamos. Então, se n não é divisível por 2, temos então n é ímpar. Esse teorema nós demonstramos pelo método de implicação direta, ímpar. Mas, se n é ímpar, a gente demonstrou o teorema que n quadrado é ímpar. Significa que n quadrado não é divisível por 2. Só isso. Nós obtemos que se n não é divisível por 2, então n quadrado não é divisível por 2. Daqui temos que se n quadrado é divisível por 2, então mesmo n é divisível por 2. Agora, vamos demonstrar um teorema muito interessante, muito famoso, com esse método. Um caso particular desse método de contrapositiva, ele também se chama de demonstração por contradição. Então vamos demonstrar que raiz de 2 não é racional. E aqui precisamos de uma definição. O que significa que é racional? Definição. Um número se chama racional um número n. Se n é igual a b, onde a e b pertencem a z e b não é zero. Então, para demonstrar por contradição, a gente tem que fazer suposição que nossa afirmação não está certa, nossa sentença não está certa. Então, vamos imaginar que raiz de 2 é racional. Então, pela definição, existem a e b é igual a raiz de 2. Aqui,
Na verdade, temos que demonstrar que nós podemos encontrar, para representar número racional, podemos encontrar A e B tais que, primeiro, são positivos, e segundo, que máximo divisor comum deles é 1. Mas vamos achar que vamos considerar essa coisa foi demonstrada, porque nós estamos interessados somente em demonstrar a esquema lógico de demonstração. Então, vamos levar aos quadrados. A quadrado sobre B quadrado é igual a 2. Então, A quadrado é igual a 2B quadrado. Daqui segue que A quadrado é divisível por 2. Pela definição. Então, daqui segue que A é divisível por 2. A é divisível por 2 pelo nosso teorema que nós acabamos de demonstrar. Então, isso significa que A pode ser representado como 2K, onde K é um número natural. Vamos voltar à nossa igualdade. Temos 2K quadrado é igual a 2B quadrado. Nós substituímos A por 2K. Temos daqui 2K quadrado é igual a B quadrado. Aqui segue que B quadrado é divisível por 2. E daqui, aplicando o nosso teorema mais uma vez, temos B é divisível por 2. Então, temos A é divisível por 2 e B é divisível por 2. Essa contradição que nós obtemos com aquele fato que A e B têm máximo divisor comum que é igual a 1. Então, a demonstração por contradição, para demonstrar a implicação de P segue que temos que fazer suposição que Q não está certa, então está certa Q negação, então temos que obter contradição com a mesma condição. Esse método se chama método de demonstração por contradição. E mais uma vez, sobre tipos de demonstrações é demonstração por casos. Então, demonstração por casos. Isto significa que se nós podemos fazer partição de nossa condição do teorema em alguns casos e alguns predicados, significa podemos representar nossa condição do teorema como disjunção de alguns casos. E em cada dos casos segue mesmo mesmo conclusão do teorema, então esse é suficiente para demonstrar o teorema. Então,
Podemos escrever isso P1, P2, assim, P, disjunção Pn, que é P1, que é P2, que Pn, que. Então, essa equivalência, na verdade, essa tautologia, nós podemos verificar isso, podemos fixar n e verificar se essa fórmula é tautologia, ou ela é sempre verdadeira. Isto significa que esse predicado é equivalente a estes, a esse. Então, tem mesmo valor que esse, então esse. Então, para demonstrar nosso teorema, P segue Q, temos que, na verdade, representar P como uma disjunção de muitos casos, alguns casos. E em cada desses casos temos que demonstrar e esse caso e esse. Esses condicionais. Então, demonstramos. Não, vamos considerar exemplos. Então, para cada inteiro n, teorema, para cada inteiro n quadrado é maior do que n, maior ou igual a n. Então, esse método de demonstração se aplica quando nós não podemos demonstrar logo na forma geral. Então, primeiro caso que nós vamos demonstrar é P1. P1 é n é negativo. Então vamos demonstrar P1 que. Então, que é esse predicado. Então, se n é negativo e n quadrado, então, maior do que zero. E com certeza ele é maior do que n, que é negativo. Segundo caso, n é zero. Então, neste caso, n quadrado é igual a n, ou podemos falar também n. E o último caso é P3. P3 é n é positivo. Então, neste caso, temos que demonstrar também esse predicado. Se n é positivo e como ele é positivo e também inteiro, então podemos escrever que n é maior ou igual a 1. Então, como n é positivo, podemos demonstrar essa desigualdade por n. Vamos ter n. O que nós precisamos? E mais uma classificação de demonstrações são demonstrações construtivas e existenciais. Então, essa é questão muito importante
porque muitas vezes os matemáticos têm somente demonstração existencial, mas se for construtiva, então seria muito melhor. Então, que é a diferença entre eles? Então, sempre, se nós temos teorema de existência, por exemplo, o teorema fala que existe um objeto com tais propriedades. Existem dois métodos para demonstrar esse teorema. Primeiro é indicar esse objeto, construir ele na forma óbvia. E segundo é demonstrar que ele existe só, sem indicar ele concreto. Essa segunda demonstração pode ser feita através de contradição. Então, quando não existência de objeto contradiz alguma outra propriedade, algum outro teorema. Então, vamos dar um exemplo. Então, temos construtiva e não construtiva. Teorema. Vamos dar dois exemplos. Teorema 1. Existe um número natural que pode ser representado como uma soma de dois cubos de duas formas diferentes. Então, existe um natural que pode ser representado como uma soma de dois cubos de duas formas diferentes. Então, esse número é o 1729. Primeira forma é 10 cubo mais 7 cubo. E segunda é 12 cubo mais 1 cubo. Então, para demonstrar, somente precisamos de calcular. Então, está certo. E segundo o teorema, que vamos dar como um exemplo de demonstração não construtiva. Essa demonstração é construtiva. Nós indicamos esse objeto que afirmamos. E agora vamos demonstrar a existência de um objeto sem indicar ele. Essa demonstração é muito interessante. Então, existem x e y racionais tais que x elevado a y é irracional. Não, desculpa, irracional. Irracionais. Tais que x elevado a y é racional. Demonstração. Vamos. Primeiro caso. Se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, então vamos escolher de 2. Então vamos ter o quê? X elevado a y é racional. Segundo caso. Por quê? Segundo caso.
esse é ou racional ou irracional. Se é irracional, então vamos colocar x é este número mesmo e y é raiz de 2. Vamos ter o que? X elevado a y é raiz de 2 é racional. Então, a gente demonstrou esse teorema sem indicar explicitamente nosso número. Então é tudo sobre métodos de demonstração. Na verdade, cada de vocês já sabe esses métodos, porque vocês estudam matemáticas já há prazo longo. Então, o que aqui eu queria somente destacar esses métodos. E daqui a pouco eu vou colocar na nossa página de disciplina, alguns exercícios, lista de exercícios sobre métodos de demonstração e conectivos lógicos. Então, só isso.